Olá, pessoal, e hoje nós vamos bater um papo com o Rodrigo Gregório, que é professor do Instituto Federal do Ceará, campus de Limoeiro do Norte, onde nós vamos falar sobre opções de produção de pecuária na região semiárida. Enquanto isso, enquanto começa o vídeo, você vai se inscrevendo para que você possa receber notificações dos materiais que são postados ao longo da semana. Canal AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio AgroMinas. Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos ter aqui mais um AgroVerdades. Gostaria de agradecer a todos aqueles que nos seguem aqui no canal, pedir que, se você não está inscrito, que se inscreva. Se você gostou, dê um like aí para que a gente possa estar chegando cada vez a mais pessoas, para que a gente possa divulgar as conversas que são altamente técnicas e científicas aqui no canal, nesse novo formato que nós estamos fazendo agora, de trazer pessoas que estão desenvolvendo trabalhos para a pecuária ou para a agricultura brasileira. E hoje nós vamos falar com o Rodrigo Gregório da Silva. O Rodrigo Gregório é engenheiro agrônomo, é mestre e doutor em zootecnia pela Universidade Federal do Ceará e hoje ele é professor no Instituto Federal do Ceará, campus de Limoeiro do Norte. Rodrigo, primeiro, muitíssimo obrigado aí por você ceder aí o tempo, o seu precioso tempo, que eu sei que você é muito ocupado, de estar aqui no canal AgroVerdades, né, batendo esse papo e falando sobre um tema que me interessa muito, que é pecuária, né, e a agricultura na região semiárida do Brasil. Então, eu vou passar a palavra para você falar um pouquinho do seu trabalho aí no Instituto Federal, e depois nós vamos seguir aqui a nossa conversa. Eu digo, Rodrigo, que eu não faço entrevista, porque eu não tenho essa competência, é um bate-papo mesmo. Tranquilo. Professor, eu que agradeço aqui o convite, né, a oportunidade de participar aqui do canal, tentar aqui falar um pouco, né, contribuir aqui nesse debate, né, sobre a produção animal, especialmente aqui voltado para a condição de semiárido, né, a condição que a gente vive aqui e tenta, né, contribuir. A gente trabalha aqui, como o senhor falou, no Instituto, no campus de Limoeiro, né. Limoeiro do Norte aqui é uma cidade que fica próxima à divisa, na realidade a gente fica na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte. É uma região que tem uma agricultura e uma pecuária que vem se desenvolvendo, muito fortemente baseado também em irrigação. Aqui a gente tem 3 grandes perímetros irrigados do Ceará, se localiza aqui na região. O Instituto ele foi, na realidade, oriundo de uma federalização de um Instituto Tecnológico Estadual, que era o Centec, e que já tinha tradição aqui desde do início dos anos 2000, e acaba que hoje a gente tem aqui vários cursos, e os cursos que a gente atua é o de agronomia e o de técnica em agropecuária, tá? Então, são os 2 cursos que tem na região aqui no Instituto, e a gente vem trabalhando nessa linha de planejamento, que acabou que a gente vem se dedicando, né, durante, especialmente o doutorado, para essa parte de forragicultura, claro, a base, mas dentro de uma lógica de sistemas baseado em pastagem, pensando o lado do planejamento, né, desses sistemas. Então, é a linha que a gente vem trabalhando nesse sentido, de planejamento e automaticamente aplicando ferramentas aqui de análise, simulação, aplicada a essa parte de produção, principalmente de alimentos volumosos, né, para os ruminantes. É isso que a gente vem atuando aqui na região. Rodrigo, eu já assisti palestra sua, já até revisei algum trabalho seu, assim, dei uma lida, né? Sobre o trabalho, eu até anotei aqui, gestão de estoque sob condição de risco, onde vocês aí têm uma proposta muito interessante, que é de tentar, baseado nas condições climáticas, com alguma previsibilidade, você ter algum planejamento de estoque de alimentos. Em que pé que anda isso hoje? Qual que é, na sua visão, a probabilidade da gente trabalhar com alguma segurança numa região semiárida, sabendo dos desafios, né, climáticos que são
bastante sérios, né? E principalmente a imprevisibilidade é muito grande. Como que vocês têm trabalhado com esse projeto, né? Dessa gestão de estoque aí, sob essas condições? Pronto, professor. Assim, ao longo desses anos, né, a gente vem sempre se deparando com algumas demandas, especialmente dos produtores, né? E que quando a gente tentava casar as ideias, as demandas, com as técnicas, né, relacionadas ao armazenamento, a gente sempre se deparou com uma limitação, que era o seguinte, né? A gente sempre sabe que quando vem a seca, né, ou quando vem um período seco, a gente precisa ter reserva, precisa ter comida armazenada, né? De diferentes formas, né? A forma, não vou nem questionar qual é a melhor forma, que não trata especificamente a pesquisa sobre isso, qual seria a forma. Mas a gente precisa ter reserva, né? Aquela curva clássica, como o senhor sempre mostrou também na disciplina, em que você tem aquele período, né, de produção, a estação de crescimento, onde você tem as sobras, né, de produção, e tem os períodos do ano onde tem os momentos de falta, né, de déficit, né? Então, assim, diante disso, o clássico eu tenho que armazenar comida para suprir os animais naquele período de falta, né? E a nossa grande desafio era que a gente não sabia, por exemplo, quanto é que eu deveria guardar, assumindo, então, que a condição de semiárido é uma coisa mais intensa, esse evento de déficit, tá? Porém, mais do que a quantidade, a gente tem a imprevisibilidade dessa falta, né? Então, a pesquisa, a busca, né, de uma solução, eu diria, científica, tecnológica, foi de tentar trazer uma ferramenta, né, que tivesse condição de, aplicada a essa condição de incerteza, que seria a incerteza no sentido da, praticamente, dizer, eu não sei quanto que vai chover no próximo ano. Então, a incerteza aqui no semiárido pode chover de 200 a 1.500 milímetros. Então, como a gente tem uma variação grande nessa expectativa, automaticamente isso vira uma incerteza de quanto é que eu posso produzir. Se eu não sei, se eu não tenho essa expectativa de quanto vou produzir, eu nem saberia qual era a quantidade de falta, né? Ou seja, no ano que chover 200, eu não sei qual é o ano que vai chover 200, muito menos qual seria, então, a falta naquele ano que chovesse 200. Então, esse era o primeiro ponto. Saber, então, qual era a intensidade da falta, para eu definir, por exemplo, quanto que eu tenho que guardar. Porque dizer que tem que ter reserva, a gente entende, tem que ter reserva, o clássico, né, da teoria, eu tenho que armazenar comida. Porém, quanto? Então, era a primeira pergunta. E a segunda era a frequência de faltas, né? Ou seja, ao longo do tempo, eu tenho anos que vão ser na média, anos que vão ser acima da média, anos que vão ser abaixo da média de produção. E aí a gente precisava também entender como é que se dava esse comportamento no tempo, ou seja, a frequência de faltas. E a pesquisa, então, se dedicou a isso. Definir ou tentar trazer uma forma de calcular a frequência de déficit e a intensidade do déficit. Então, essa é a pesquisa, né? Ao longo desses últimos, pode dizer, 10 anos, né, que a gente começou até a desenvolver a ideia, está completando 12 anos. Na realidade, a primeira vez que a gente apresentou a ideia foi em 2012, no PEC, aqui no Ceará. Depois, em 2013, a gente apresentou no CNPA, no evento da CNPA, e a gente publicou lá até a primeira vez esse artigo dando a ideia, né? A gente está muito empolgado com a ideia, porque esse método ele já é validado na área da hidrologia, aplicada à gestão dos açudes, certo? Então, dentro da gestão hídrica, no caso do armazenamento de água, essa metodologia ela já é aplicada. E a gente fez, então, a conversão, a adaptação para a gestão da forragem. Então, do ponto de vista metodológico, a gente tem bastante garantia, porque ela já é clássica dentro da hidrologia. E a gente está fazendo a sugestão de uma adaptação para a forragicultura, né? Que eu acho, Rodrigo, que isso é um problema bastante complexo. Eu, dando aqui os méritos, uma vez eu estava conversando com uma professora, a professora Ângela, né, da Federal Rural de Pernambuco, e eu falei com ela assim, mas é engraçado, porque tem seca todo ano e o povo não... Ela falou assim, Nilma, o problema aqui é porque a seca não é
na intensidade que que deveria ser. Eu falei, como assim? Não, porque se chovesse todo ano 200 milímetros, o cara sabia que ele tinha que fazer aquilo todo ano. Como tem ano que chove 200 e tem ano que chove 1.200, os anos que vão subindo, que chove, ele vai esquecendo. Você pega numa região de clima frio, onde é que neva, o cara sabe, não tem perigo de não nevar esse ano. Todo ano vai ter neve. Todo ano, se ele não fizer, morre tudo. Então, ela fala que a seca, ela não tem uma gravidade constante, que isso aí acaba a pessoa treinando em escapar. Ele, não, eu escapei. Né? Isso é uma... E aí eu acho que um modelo desse, quando a pessoa faz uma projeção a longo prazo, ele cai para uma realidade onde ele começa a ver, né, ele consegue enxergar esses problemas com mais... Porque quando não tem é mais complicado, né? Rodrigo, quando eu estava aí no Nordeste, né, passei 9 anos aí na Federal do Ceará, eu tinha uma discussão muito grande que eu falava que a gente tinha 2 tipos de gente aí. Os irrigosos, e eu me incluía na categoria dos irrigosos, que eu nunca trabalhei no semiárido, vamos assim dizer, e os catingosos, que eram os que achavam que a gente só deveria fazer pesquisa para a área de caatinga, que era maior e que tinha que resolver o problema. E não com irrigação, que era restrita. E a gente acaba que, mais ou menos, a gente vê que os 2 sistemas você tem que trabalhar com ele integrado. Eu sei que é uma pessoa que transita muito na área de irrigada e trabalha muito com aproveitamento da caatinga, da vegetação nativa e também com animais adaptados. O que você tem aí de hoje, ao longo desses anos aí que você tem desenvolvido, como é que está essa questão da produção animal hoje na região semiárida, dentro desse cenário de possibilidade de irrigação, de possibilidade de um manejo sustentável das áreas de caatinga? Pronto, É verdade que a gente ainda tem, né, muito dessa dicotomia, né, dos sistemas relacionados aí aos intensivos em áreas irrigadas e os da área de sequeiro, né? Muitas vezes se constituindo até como linhas antagônicas, né, da forma como é levada, né? Porém, a gente, por transitar, né, e foi assim, durante a graduação, a gente esteve muito envolvido com a parte de sequeiro, né? Então, indo ali para a Embrapa Caprino com o professor Ambrósio, e era uma área que eu sempre tive afinidade com essa parte de sequeiro, né? Porém, durante o curso, né, e até quando eu fui decidir fazer o mestrado, né, quando eu fui até conversar com o senhor lá sobre a proposta, eu sentia falta dentro da área do sequeiro de coisas que eu via no irrigado ou no cultivado, né? Ou seja, do nativo e do cultivado. De maneira que acabei que fui fazer após, né, o mestrado com cultivado, né? Intensivo sequeiro, ou seja, o oposto, justamente para ir atrás da informação que eu acreditava que era fundamental. De forma que, quando eu terminei o mestrado, eu vim trabalhar aqui em Limoeiro, naquele projeto, que era para trabalhar com gado em pastagem irrigada. Foi assim, era muito específico o trabalho. Trabalhar com produtores que produziam leite em áreas irrigadas, sob lotação rotativa. Só que quando a gente chegou, aquela coisa, né? A gente foi enganado, né? E quando a gente chegou, eu fui trabalhar com produtor de leite, né? E aí era produtor de leite de todos os tipos. Produtor de leite que tinha área irrigada, produtor de leite que tinha área de sequeiro, produtor que tinha as duas, produtor que não tinha nenhuma, né? Que produzia no corredor. Então, assim, essa experiência, ela, de certa maneira, foi levando a gente, assim, para uma tentativa, né? De entender mais os sistemas. E eu posso dizer, assim, que hoje, de maneira assim, bem clara, para mim, parece assim, eu vou ter as possibilidades, né? Eu vou ter possibilidade na região. E, tendo em vista que a região ela não é homogênea. Então, eu vou ter regiões como o litoral, que os solos e o regime de chuva, eu posso aplicar técnicas como, por exemplo, as do Cerrado, que vai ser muito facilmente adaptáveis, em função das características
edafoclimáticas, tá? Porém, quando a gente vem para o sertão, a gente já inicia as grandes diferenças. Porque quando eu venho para o sertão, eu diria que a gente tem duas grandes diferenças na região. Os solos, eu vou ter regiões que têm solos que são agricultáveis de forma mais intensiva, com mais tecnologia, especialmente mecanização, e eu vou ter regiões que os solos não têm essa aptidão. Tá? Então, o solo vai ser o primeiro fator. E o segundo é disponibilidade de água. Então, eu tenho regiões que têm disponibilidade de água em quantidade e qualidade, tem regiões que eu não tenho. Então, da combinação dessas duas situações, solo e água, eu já tenho aí, logicamente, pelo menos num fatorial básico, de 4 possibilidades, né? Eu vou ter regiões com solos bons sem água, solos bons com água, áreas de solos ruins ou menos produtivos com água e solos menos aptos com mais água. Então, da combinação desses 4, já leva a gente a imaginar que vão existir sistemas diferentes, tá? Então, eu vou ter a melhor situação, são as regiões que têm solos bons para a agricultura intensiva, junto com água em quantidade e qualidade. Se presta para quê? Para tudo. Para qualquer tipo de sistema, desde o pastagem irrigada com gado a pasto, até o intensivo, composto barn ou o freestyle, que aqui na região tem crescido bastante o composto barn, né? Nesse sentido. Porém, a gente tem observado assim, que nas regiões que tem solo e água, ela se presta para os sistemas intensivos. Para as regiões que têm solos, mas não tem água, ele já vai ser um sistema de produção intermediário, ou seja, o animal já não vai mais ser aquele animal de tão alto desempenho como no sistema que a gente estava falando, na pasta irrigada ou no compost. Por que disso? Porque a gente tem dito, muitas vezes a pessoa tem pensado em fazer, por exemplo, um compost numa região em que não tem água para irrigar. Ele já parte de uma situação, na minha avaliação, onde ele é condenado a ter um volumoso com qualidade inferior ao que poderia ter se ele tivesse na região que tem água. E isso já impõe a ele uma coisa, vai ter que dar mais ração para o gado. Então, o sistema intensivo, baseado numa região que não tem água para irrigar e que vai depender de chuva que é um fator variável, ele vai ter um volumoso extremamente variável em quantidade e qualidade. Então, já tem essa característica. Por isso que eu digo que essa região já talvez não fosse para um sistema desse intensivo, principalmente confinamento. Vai ser para um animal intermediário, uma vaca meio sangue, não sei, um gado intermediário. E eu vou ter as regiões que estariam naquela situação de que nem tem água para irrigar e o solo também não é tão apto para uma agricultura intensiva. Aí entra, então, os modelos baseados em pastagem, já que eu não tenho nem como colher, muitas vezes, porque o solo não permite a colheita mecânica, e animais que se adaptam a essa situação, ou seja, para casar o tripé clima, solo, animal. Esse vai ser o ambiente onde eu vou ter que respeitar mais essa interação dos 3 fatores. Na situação extrema, onde tem água e solo bom, eu posso artificializar completamente, posso fazer os sistemas intensivos. Nos intermediários, vai depender muito da propriedade. Às vezes a propriedade está numa região que, no geral, não é tão favorável, mas ela, especificamente, pode ter sido beneficiada. Está na margem de um grande açude, tem uma mancha, ou ela é uma mancha de solo muito boa, mas é uma coisa particular. E no outro extremo, uma propriedade que está numa região mais limitada. Então, assim, eu vejo isso. E são complementares, né? Um exemplo, se a gente imaginar um sistema desse, onde tem um solo menos agricultável, num clima mais desfavorável, onde o gado vai ser a pasto, o cara pode ter um zebu de afinidade para leite, uma dupla aptidão ou aptidão leiteira, onde ele vai criar esse animal lá. E esse animal ele vai produzir um animal meio-sangue, que pode ser para aquela região de clima intermediário, condição intermediária. E aquela região de clima intermediária produzir uma 3/4 para o local que é mais intensivo. Então, eu vejo a complementariedade das áreas, né? Apesar de que existe quase que uma disputa de time, né? As brigas, né? O cara que é do Zebu puro é brigando com o do holandês, e eu acho que estão sendo os dois ingênuos aí, perdendo tempo, porque poderiam estar ganhando dinheiro os dois juntos, né? Rodrigo, eu acho assim que infelizmente, isso é uma coisa. Eu falo sempre que no Brasil, muitas pessoas elas têm tecnologia como. Eu conheço o cara é a favor de adubação nitrogenada. Se o caboclo falar em consórcio gramínea leguminosa, ele é capaz até de bater no cara. E os que trabalham com gramínea leguminosa falam que
adubação nitrogenada é isso, é aquilo, que é um absurdo, que você cria uma dependência, e, na verdade, dá para você trabalhar com as duas coisas e você tem que ir ajustando. E outra coisa que eu já dando uns pitacos, né, que eu acho que tem muito no Nordeste, é a lenda, né? No Nordeste só falta água, os solos são todos de boa, de alta fertilidade. Eu falei, depende do que você chama de alta fertilidade, porque tem muito problema de solo raso, de solo salinizado e etc. Não é só colocar água. Se tiver água, ainda vai ter que conviver. Mas, Rodrigo, tem uma coisa que me chama muita atenção, eu estive fazendo um levantamento, eu quero ver se eu vou me auto-entrevistar aqui, porque eu acho que o Nordeste tem uma característica extremamente interessante, porque você tem Mata Atlântida, sim, você tem Caatinga, você tem Cerrado e você tem bioma Amazônia. Então, o Nordeste, se ele fosse um país, ele seria um país privilegiadíssimo em questões climáticas, porque tem uma faixa de litoral litorânea enorme e hoje a região Nordeste já produz mais grãos, tá, do que a região Sudeste. Então, ela é né, e é uma região, a segunda região mais populosa aí do país. Então, assim, eu acho que o Nordeste tem muita... o pessoal do Nordeste precisa de começar a parar com essas dicotomias. Eu não sei se ainda tem, mas quando eu estava no Ceará, a gente tinha uma Secretaria de Desenvolvimento Rural e uma de Irrigação. O Estado tinha duas secretarias, ou seja, você já separava, não era lá no campo, não, era oficialmente o Estado tinha uma secretaria para cuidar de área irrigada e uma secretaria para cuidar de área que eles chamavam de sequeiro. Eu acho isso insano, igual tem agora, né? Voltou a Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário, como se a agricultura familiar não fosse agronegócio. Eu acho isso, né, umas coisas meio insanas. Mas, voltando aqui para o nosso bate-papo, né, a questão do componente animal, dentro dessa sua experiência, o que você tem visto de possibilidades? Você já falou aí de animal zebuíno, animal cruzado, mas aí, por favor, você pode falar não só de bovinos, mas pode entrar aí para os caprinos, os ovinos. Como é que você tem visto o componente animal dentro desse ambiente aí, lógico, com um foco maior aí para a região semiárida? Pronto, assim, a gente tem observado, assim, primeiro, há uma certa variação entre os perfis, entre estados, né? Um exemplo clássico aqui é o Ceará, com maior afinidade para ovino e muito restrito para caprino, enquanto que os estados circunvizinhos, né? Você pegar todos os estados que estão aqui na fronteira com o Ceará, tem uma afinidade com caprino. O Ceará, ele já é mais com ovino, né? Bovino passou muito tempo com aquela coisa que até não tinha financiamento, né, que era inviável, a bovinocultura. Então, tinha uma coisa assim de ter tido, né, um tempo, até de forma oficial, com uma certa indução, né, ao desestímulo àquela atividade, né, principalmente bovino de corte, né? Então, assim, existe uma variação. Porém, a gente tem observado assim, um ressurgimento, principalmente do gado de corte. Tem sido uma coisa que tem aparecido, muitos produtores entrando nessa atividade, muitos oriundos do leite, saindo do leite, ou fazendo aquele sistema que em Minas, né, é bastante conhecido, aquele do vaca de leite, bezerro de corte, né, botando um touro zebu em cima da vacada de leite, aquele produtor que é uma vaca girolando, uma vaca ali 3/4, uma vaca 5/8, ele fazendo então esse jogo. E os ovinos aqui no Ceará, e como de maneira geral, a gente tem observado assim, uma redução. Na minha avaliação, redução da produção, em função de várias dificuldades.
dificuldades aí de toda sorte, né? De roubo, de preço, dificuldade do sistema de produção, muitas vezes da inviabilidade econômica do negócio. Então, assim, a gente ainda tem vários desafios, né? Eu falo sempre assim, se a gente for pegar, por exemplo, a criação de ovino caprino, me mostre um projeto empresarial que tenha voltado para a produção desses animais. A gente não tem, assim, um número significativo. Então, se não tem alguma coisa errada na minha avaliação. Porque se a atividade tem tanta demanda, você vai nos restaurantes em Fortaleza, 1 quilo de churrasco, né, de ovino é 130, 140 reais o quilo. Aí tu chega para ver a produção, não tem quem queira produzir. Então, tem alguma coisa errada aí no meio desse caminho, né? Então, assim, a produção, ela tem passado por vários desafios, seja de ovino, de caprino, de bovino de corte e de leite. Especialmente agora, nesse último ano que houve, né, a queda, né, da arroba de boi e também a queda do preço do leite, a gente aqui no semiárido, ele passa agora por uma situação de grande desafio, né? Para completar agora, veio a questão da barreira da aftosa, né, com estado livre sem vacinação, e que ficou aqui Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e acho que Alagoas, não entrou. Continua, então, zona livre de aftosa com vacinação. Então, assim, existem vários desafios. A seca, como a gente vinha falando, é um dos que é significativo. Mas eu vejo que talvez o maior é a clareza de, por exemplo, do sistema de produção. Qual é o sistema de produção que se deseja, que é viável economicamente? Qual é aquele que torna possível produzir na região produtos com a qualidade e com custo compatível com o mercado? Porque grande parte das vezes que a gente observa tem sido a queixa com relação a que o preço que é pago ao produto não compensa para produzir, né? E aí a gente fica naquele questionamento: é o preço que é baixo ou é a produção que está com custo elevado? Então, essa coisa que eu diria que, independente do tipo de animal, a gente ainda está passando por muita dificuldade, né? A gente tem muita limitação com relação a isso, principalmente no modelo onde eu diria mais empresarial. Quando eu falo mais empresarial, é uma coisa mais planejada. Eu vou pegar o exemplo do ovino, que talvez eu tenha mais afinidade do que caprino. Se a gente for ver como é que eu monto um sistema de produção desse para garantir a oferta constante de borrego para o mercado, porque o mercado exige um volume e constância, qualidade, né, homogeneidade de carcaça. A gente não tem produtores, eu pelo menos desconheço aqui na região, que tem essa possibilidade, mesmo que seja um grupo de produtores, de ofertar um produto padronizado de forma regular ao longo do tempo e que diga que ganha dinheiro com aquilo. Então, eu não sei dizer qual seria o problema, né? A gente suspeita de que um ponto forte tem sido o custo de manutenção da matriz. Independente se é ovino, se é caprino, se é bovino de corte, a gente tem uma ideia de que o modelo de produção pensado para a criação da matriz tem tornado, muitas vezes, pouco atrativo o negócio. A engorda, se você tivesse um borrego, tivesse um novilho de boa genética, de bom desenvolvimento para engordar, é bom o negócio. Agora, produzir o bezerro, produzir o borrego, produzir o cabrito, é onde tem talvez o maior gargalo. Rodrigo, assim, eu acho que a gente pode relembrar, né? Eu acho que uma das coisas que, para mim, mais assusta na questão dos ovinos, porque também tem um problema sério também da verminose, mas aí você lembra que a gente ia fazer experimento, a gente tinha as fazendas que você conseguia animal padronizado, mas elas eram muito fora da realidade da população de ovinos do estado. Aí você ia, então, vou pegar uma amostra representativa. Aí você tinha que comprar 100 animais para tirar 40, para tirar 30, que não é que fosse bom, é que tivessem condições sanitárias de você colocar no experimento e ele responder minimamente. Então, assim, eu acho que isso é um dos problemas sérios que a gente... Por que não tem gente? Então, como é que o cara vai comprar 100 animais sabendo que tem 40, estourando 50, que vai... E o resto, ele faz o quê?
Então, assim, eu concordo com você que essa produção desses animais para você intensificar, quando você compara com gado de corte, tem um abismo aí entre os dois, entre os sistemas. E eu brincava uma vez eu estava numa discussão com uma pessoa, ela falando que o ovino era muito mais eficiente do que os bovinos. Eu falei, uai, então vocês devem ser desonestos. Ele falando no caso que o leite de cabra, que produzir leite de cabra, a cabra era mais eficiente do que a vaca. Eu falei, então vocês só têm duas opções. Ou vocês assumem que vocês são muito burros, ou vocês são muito desonestos. Porque se é mais eficiente, 1 litro de leite de cabra custa 2, 3 vezes mais, ou é porque vocês têm um animal altamente eficiente e vocês não conseguem explorar, ou então vocês estão lesando o consumidor vendendo desse preço. Então, eu acho que também tem muita lenda de novo, ficar querendo comparar, né? Vai ter que ter espaço para ovinos, vai ter que ter espaço para caprino e vai ter que ter espaço para os bovinos. E isso aí, porque você não vai ter uma região só com uma espécie, porque tem demanda para as 3, como é que você vai querer focar no... Então, elas não devem ser vistas como espécies, como é que fala? Como atividades antagônicas. E, infelizmente, né, isso aí a gente tem visto com uma frequência muito grande. Rodrigo, ó, o entrevistado é você, mas eu vou te contar um caso, depois, se for o caso, quando eu cheguei para o Ceará, sabe? Eu não entendia disso. Eu sou da região semiárida, mas nunca fui formado eu não conhecia aquele sistema do professor Ambrosio e tal, depois fui lá, levei os alunos, assisti, fiz os cursos com ele, tinha uma interlocução muito boa com o Ambrosio, mas uma pessoa chegou para mim e falou comigo assim, Zé Nilma, você tá mexendo com isso por quê? Eu falei, eu estou no Nordeste, eu preciso aprender um pouco sobre manejo de caatinga, né? Ele falou comigo assim, mas isso aí, rapaz, ele querendo, né, assim, isso aí tem 15 anos que eu mexo com isso e não sei nada. Eu falei, agora você imagina, eu falei, então você pode desistir, porque se você que estuda, tem 15 anos que mexe, você não sabe nada, imagine o produtor. Então essa tecnologia é melhor vocês não enterrar ela logo, que na verdade não tinha nada a ver, né, porque é uma tecnologia extremamente simples, né, e o Ambrosio deixou ela muito, muito bem explicada para quem quiser fazer. É sempre bom a gente lembrar da importância que foi o professor Ambrosio não só para o Ceará, né? Eu acho que o Ambrosio tem uma importância para as regiões semiáridas do mundo inteiro, né? Não se restringe ao Ceará e ao Nordeste brasileiro. É sempre bom também lembrar dessas pessoas que contribuíram tanto, né, Rodrigo? E uma coisa, professor, assim, a gente fez a disciplina com ele, né, lá na pós, e aquela coisa, né, você empolgado ali com o assunto, né, e você, quando chega ali para o professor, que é aquele que desenvolveu aquela técnica, você pensando que muitas vezes ele ia vir com uma coisa muito complexa, né, para mostrar justamente que muitos que vendiam como sendo uma coisa muito complexa. E eu me lembro muito que eu perguntei lá sobre o manejo do extrato herbáceo, né? Como é que eu deveria manejar essa questão da divisão dos pastos, né? Ele se divide em 3 áreas. Eu digo, mas como assim? Você se divide em 3. Eu digo, mas eu posso dividir em 4? Ele pode. Mas só precisa em 3. E eu fiquei assim, eu digo, mas só precisa dividir em 3. E eu sem entender o porquê daquilo, né? E depois é que a gente vai passando o tempo, você vai compreendendo o que era aquilo que ele queria dizer, né? Na realidade, era justamente ele ter conseguido chegar no nível de conhecimento do assunto em que ele conseguia simplificar muitas vezes a recomendação, né? Ele não complicava. Levando em consideração, então, que as 3 divisões estavam associadas ao fluxo do extrato herbáceo, das plantas herbáceas que vêm no início da estação chuvosa e soltam a semente ali no meio intermediário da estação chuvosa. Elas morrem,
solta semente, e vem o segundo fluxo, daquelas que vêm mais lento, e que vão soltar semente no fim do período chuvoso, tá certo? E tem aquelas que eu vou esperar justamente ela soltar as sementes no final do período chuvoso e vou usar somente na seca, ou seja, as 3 áreas. Uma área que eu uso no começo da chuva, ou seja, eu não deixei as plantas que são as primárias, aquela do primeiro fluxo soltar semente, no outro ano eu uso ela na segunda parte da chuva, para deixar ela soltar semente. E vou fazendo essa rotação da semeadura, coisa que muitas vezes as pessoas que não, talvez, têm essa ideia do semiárido, não vê a importância da semeadura, mas a semeadura, principalmente para as plantas naturais, né, do extrato natural, é a forma de propagação, né? Então, eu preciso fazer o manejo da semeadura para manter a permanência daquelas plantas no ambiente, né? Então, e era isso que ele falava, né? E foi uma das coisas que eu também me deixou sempre, assim, com aquela sensação de falta, era justamente essa ideia que muitos diziam que para manejar o pasto nativo, você praticamente precisava ter um cara que fez o doutorado em manejo de pastagem nativa na propriedade. Diga, é inviável. Como é que eu tenho uma técnica, uma tecnologia que, para poder, lá na propriedade, ela ser aplicada, eu preciso ter um doutor naquilo, lá dentro? Está errado. Então, alguém não conseguiu simplificar ou transformar aquilo numa recomendação. E é daí onde a gente vem na linha do trabalho, aqui, principalmente no sistema integrado, que a gente vem trabalhando, de tentar fazer essa simplificação, né? Que foi aquilo que eu falei lá no começo, de juntar aquilo que estava lá conceitualmente no manejo de pastagem nativa, no semiárido, com o convencional, que eu dizia muito, do centro-oeste, do sudeste, que é aquele do monocultivo, daquela coisa mais, talvez, mais clássica, mais batida. Então, em que sentido? Na possibilidade de conseguir dizer como é que faz. Porque eu sempre tive na minha mente o seguinte, né? Na aula, toda vez que você estava falando alguma coisa, tem que fazer isso, eu já ficava imaginando como é que eu vou dizer isso para o produtor, né? Na ideia de dizer assim, eu tenho que ser capaz de dizer a ele como é que faz isso lá, né? Então, tem certas coisas, certas técnicas que quando chegam, eu fico observando, eu não discordo da técnica. Eu passo tempo, na realidade, avaliando para ver se eu consigo dizer para o produtor. Tem coisas que eu não consigo dizer ainda. Tem técnicas que eu não consegui dizer para o produtor, você faz assim. E isso, talvez, toda técnica que é muito complexa, você acaba chegando na demora, pelo menos, na demora dela ser aplicada. Podendo, muitas vezes, até ela não ser nem aplicada. Porque ela é tão complexa que não é possível de ser manejada, né, em nível de fazenda, né? Mas a arte de simplificar, como o próprio nome já disse, né, já é uma arte. E, às vezes, tem os caras que são especialistas em simplificar e os que são especialistas em complicar. E eu acho que dentro desses dois tipos aí, você separa os normais dos geniais, que os geniais são aquelas pessoas que conseguem, né, fazer coisas muito simples, pelo menos igual você falou, né, explicar isso aí de uma forma mais razoável para quem vai pegar aquela tecnologia. Mas, Rodrigo, você tocou aí no assunto, né, de pastagem nativa, e a gente volta um pouquinho sobre pastagem cultivada. O que é que você tem aí de experiência com relação hoje aí com espécies de gramíneas ditas exóticas, né, que são as africanas aí que vieram, principalmente, na região semiárida? O que você tem aí observado? Pronto. Assim, eu quando fui montar o projeto lá do Sistema Integrado, a gente sempre teve em mente essa questão lá da simplificação, né? Então, o primeiro ponto foi montar o sistema de uma maneira que fosse possível um produtor chegando, você dizer o passo a passo. Você faz isso, depois faz isso, depois faz isso, e tem essa expectativa. Então, dentro dessa lógica, uma das coisas que também a gente foi muito bombardeado no tempo, quando foi para montar, era de pôr vários tipos de gramínea, né? Tem essa gramínea, por que você não coloca? Tem aquela, você não coloca? E a gente sempre foi muito, talvez assim, reticente nesse aspecto,
porque a gente sempre encarou o seguinte, quando a gente pega a condição de semiárido, nós falamos que ela é bem variável, né? E a gente precisa, então, para poder dizer que uma planta, ela se tornou, né, uma cultura recomendável para a região, ela precisa ter um tempo maior de avaliação, porque como o clima ela é irregular, eu preciso ter a exposição dessa planta às possibilidades, que só o tempo vai dizer, só o tempo que vai trazer para ela aquela condição. E aí, esse filtro, a gente já automaticamente reduz bastante a possibilidade de plantas que possam ser ditas como realmente recomendadas com uma certa garantia de sucesso na implantação. Eu diria que, então, a gente tem um grupo das clássicas, né? As culturas clássicas que já foram testadas ao longo dos últimos 60 anos, como o búfalo, o corrente, o andropógo, a braquiária de brejo, nas áreas que brejam, o mais modernamente, mas já com mais de 15 anos, o capim canarana, dentro das áreas de brejo. Então, a gente tem alguns capins que eu diria assim, que classicamente, historicamente, já tem sua validação. Mas são poucos, né, que se a gente for ver. A gente falou de andropógo, de búfalo, de corrente. De corrente, né? Aí a braquiária de brejo, naquelas áreas alagoadas, junto com o canarana. E, mais recentemente, também com os últimos 10, 15 anos, o maçai. Então, a gente tem no possível cardápio aqui de forrageiras, a gente teria essas, tá? Isso pensando no semiárido, né? Porque quando a gente fala assim, falou isso em Nordeste, como o senhor falou, a gente tem que sempre falar não Nordeste, falar semiárido, né? No polígono da seca. Porque quando a gente fala do Nordeste, o Mombaça é muito bom, lá na Tijuca, em Beberibe. Produz excelente, né? Mas chove 1.700 milímetros. O solo é um argissolo profundo. Então, é Nordeste, mas é uma condição que a gente não está tratando. Tratando do semiárido, eu diria que tem esses, né? Algumas regiões na Bahia, eu tenho escutado bastante há muito tempo, o pessoal falando do Green Panic. Lá nas regiões tem uns solos melhores, eles têm produzido bem. Mas o grosso é búfalo, corrente, é andropólogo, braquiária de brejo e depois maçai e canarana. É o que a gente teve de mais recente. Mais moderno, com já um tempo maior, né? 15 anos de teste, para poder justamente aquela cultura ela ser exposta a um ano que veio seco, há um ano que veio muita chuva, para saber como é que ela se comporta, porque a gente tem que lembrar que o solo é raso. E como o solo é raso, quando chove pouco, ele seca rápido, porque ele não tem reserva. Então, o solo raso precisa de ter uma chuva mais constante, para ele ter água disponível para a planta. Então, quando para de chover, ele seca rápido. Do mesmo jeito que se chove muito, ele breja. E a planta passa por estresse, por excesso. Então, a gente precisa de ter esse tempo para poder a cultura ser testada nessa condição. Fora que se isso fosse só um ano, ou esse período, era bom, mas ainda mais ela deveria ser exposta àquela possibilidade de ter 3, 4 anos seguidos de precipitação abaixo da média, que são as secas. Aí eu posso dizer que aquela cultura ela é realmente testada, né? Então, basicamente, são aquelas. Agora, sim, graças a Deus, a gente está tendo, que a gente não tinha, né, professor? Se a gente fosse ver, nós não tínhamos disponibilidade de empresas, procurando desenvolver materiais para a região, mesmo testar. Eu não vou longe, não. Se a gente fosse pegar o lançamento das plantas, ninguém testava no Nordeste. Não tem planta testada no Nordeste. O maçai foi Deus que botou lá, porque ela não foi testada aqui, ele veio para cá. Então, se a gente for ver assim, muitas vezes a variedade é recomendada, no máximo, está lá dizendo, recomendada para o Nordeste. É mesmo que nada. Dizer que é recomendado para o Nordeste. Às vezes o Nordeste está se baseando no experimento que foi feito no Tocantins, lá em Palmas. Aí, porque está na mesma, né, longitude, latitude, próxima ali. Então, mas assim, a gente tem tido agora algumas plantas, né, que vêm sendo testadas. A gente está com aquele experimento com o capim camelo, a gente tem outras gramíneas que vêm sendo introduzidas. Dependendo, eu diria que o grande, pelo menos aqui no Ceará, o grande diferencial, ou quem vai determinar, vai ser o solo, a física do solo. Então, a gente muitas vezes, falando da fertilidade, eu lembrei agora, a pessoa fala, o solo é muito fértil. Eu vou lembrar aquele professor Boanés, ele fala uma vez de fertilidade, ele disse, se você pega... Não, Boanés não, professor Assis Júnior. Se você pegar um tijolo e mandar moer e mandar analisar, vai sair que ele é fértil, porque ele foi feito de um aluvião, rico em fósforo, potássio, etc. Às vezes vai estar dizendo que ele quimicamente é muito bom, mas fisicamente ele é muito limitado. E, na minha avaliação, a física do solo no semiárido ela é mais importante do que a química.
Porque a física ela tem uma associação direta com capacidade de armazenamento de água. Ela é quem vai dizer se aquela chuva que veio fica ou não, ou se passa. E para a planta, automaticamente, o que infiltra que é o determinante. Então, a física é o primeiro ponto. Depois da quantidade precipitada da distribuição, os parâmetros de relevo, inclinação, que vai influenciar no escoamento, profundidade, textura, que vai dizer capacidade de armazenamento, é que é o fator primordial. E isso vai dizer qual é a gramínea. Tá? Então, por exemplo, o Maasai, a gente não tem tido sucesso no Maasai naqueles solos mais típicos do sertão, aqueles solos mais rasos, de 30, 40 centímetros, porque ele não conseguiu, pelo menos as áreas que a gente viu, se perenizar bem. Ele teve que se valer das sementes. A torceira morreu. Então, ele mostrando que naquele tipo de solo ele já não vai bem. Porém, naqueles solos como os solos de várzea, que o búfalo não vai bem, que o andropólogo muitas vezes também não vai bem, ele tem ido bem. Ou seja, ele vem meio que preenchendo a lacuna, principalmente aqui no Ceará, com relação aos solos mais sujeitos a encharcamento, ele aguenta mais lá, e uns solos um pouco melhores. Então, assim, ele passou a ser um componente. Seria isso que eu podia dizer das gramíneas, sabe? Rodrigo, eu acho assim que a questão das gramíneas, né? Você falou muito bem. Eu concordo em 100% no que você falou. Primeiro que a gente tem que ter um cardápio, porque o solo, né, o suporte, ele não é uniforme. Né? Eu vou te falar uma coisa. Na minha experiência aqui com região semiárida, o único capim que eu já vi, assim, que ele não desapareceu numa variada de condições mais variadas, é o búfalo, se for tratado com certo cuidado. Por exemplo, lá nas terras nossas, lá em Minas, eu plantei andropólogo. Desapareceu. Sabe? Eu plantei por quê? Eu plantei em umas áreas que lá tem uma tal terra de malícia, que é terra de baixa fertilidade. Nada ia naquilo, eu fiz uma calagem meia boca, plantei andropólogo. Desapareceu. Eu conheço lá, tem uma fazenda lá que tem uma área de andropólogo que eu me lembro que eu vi, tem uns 40 anos. Eu era rapaz quando eu passei lá. Eu passei lá agora, tá lá o andropólogo, 40 anos. Então, olha para você ver, na mesma região, a mesma precipitação e a coisa vai lá. Eu levei, por exemplo, do Ceará, eu levei aquele gramão. Certo. Lá para Minas, lá, e o pessoal, meu pai lá, trouxe uma planta aqui, que essa notícia corre, né? Eu levei e falei, isso é bom. Meu pai já falou que era excelente. Esse povo plantou lá. Tem gente que tem área lá com 30 anos, sei lá, quando eu levei isso em 97, vai dar 2007, tem 20 e tantos anos que eu levei isso para lá, e tem gente, quer dizer, no mínimo 20 anos que está lá o capim lá, mas aquilo vai servir para o município inteiro? Não. Provavelmente muita gente levou e falou que não prestou, e alguns estão lá com ela lá, multiplicando, e muito bem. Então, eu acho que essa visão é preciso de ter, e eu fico muito, muito preocupado com as publicações científicas, às vezes, que cobram um resultado muito rápido, mas você escolhe, você pode dar azar de bater exatamente num solo que aquela planta não se adapte e você riscar ela lá do cardápio, você pode, né? Ou você pode testar ela na melhor condição que tinha para ela e você fazer um estardalhaço que ela é adequada para aquele clima, e aí vem os desastres, né? E as confusões. Eu acho que o Maasai é um capim que eu acho que em algumas áreas específicas, eu acho que ele pode ser uma opção mesmo, né? E o capim corrente, hoje, né, que lá na minha região se conhece como urucloa lá, tem gente que já trata como praga, né? Tem gente que fala, não, minha área lá virou só urucloa, porque
O cara não tem nada, aí ele põe um capim que dá alguma coisa, ele está reclamando que a capacidade de suporte é baixa. Eu falei, moço, e o nada? Esse capim é excelente, porque você não tinha nada, pelo menos você tem, né? E é uma gramínea extremamente interessante, de uma multiplicação rápida, né? A fazenda lá em casa tem urucroa lá, espalha para todo canto, de um saco de semente que eu comprei em Vitória da Conquista. Os caras estavam com isso na década de 80 e talvez início da década de 90. Eu fui numa exposição lá e comprei um saco de semente, mandei plantar, e esse trem espalhou lá para todo canto, que o gado come, que sai nas fezes. E é um capim que, para mim, é uma opção interessante, mas já tem gente que não quer nem ver, que diz que não vale nada. Mas tem gente que gosta de nada e tem gente que gosta de alguma coisa. Eu estou no time que gosta de alguma coisa. Qualquer coisa, para mim, é melhor que nada. Nesse quesito, sabe, professor, assim, a gente... o nosso desafio sempre foi, eu diria, ter o que fosse. Então, quando vem a seca, que é um evento que muitas vezes a pessoa, né, que fala esquece, né? A fibra, a FDN é a maior falta. Né? Eu até digo, é o sonho de qualquer pessoa, mesmo sem saber, era ter lignina. Ele queria ter lignina um pedaço de 2 centímetros para mais, que já resolveu o problema dele. Né? E às vezes a gente fica vendo de que talvez essa questão assim da clareza, da demanda, da real necessidade que a propriedade ela tem, leva muitas vezes à conclusão equivocada, né? Então, nesse quesito, por exemplo, assim, a gente sabe claramente que plantas que têm mais folha, plantas que têm uma fibra mais digestível, plantas que não soltam semente, então a gente sabe que é melhor, né? Resta saber se você pode ter aquilo. E isso, muitas vezes, dentro da própria academia, a gente sente assim, uma dificuldade do entendimento. Porque quando você chega defendendo, por exemplo, como um produtor que uma vez, lá na região de Mombaça, chegou para mim, quer dizer, eu cheguei para ele, e eu vendo um andropógozão passado daquele, com bem 3 metros de altura, e eu perguntando sobre aquilo, como é que era aquele manejo e tal, e ele dizendo que o capim era bom. Eu disse, mas como é que é bom, né? Um bagaço desse aqui. E ele dizendo, não, mas ele fica aí, e o gado vai passando, e vai tombando, e vai pisando, e vai amolecendo. Quando é em novembro para dezembro, ele come. Né? E eu dizendo, esse capim é doido, né? Um negócio desse. Mas aí depois você foi avaliando, eu sempre gostei de prestar atenção no que o pessoal está falando e ver se tinha algum fundamento, né? E eu ouvi, um outro disse, depois um outro disse, eu digo, pronto, é uma loucura compartilhada, porque é uma coisa regional dessa ideia. E aí eu depois fui ver que, na realidade, indiretamente, era uma reserva de fibra que ele tinha. Ele não sabia dizer que era aquilo, mas era uma reserva de fibra. E que ele dizia que quando botava o gado lá dentro, dava um cheirinho de um sal, e o gado ficava, um gado adaptado, e entrava a chuva bem com aquilo lá. E é porque ele não tinha nem palma, que se ele tivesse uma palma forrageira com um bagaço daquele e um sal proteinado, chegava gordo. Então, assim, são coisas que eu acredito que a pesquisa, ela precisa se voltar para aquelas coisas mais básicas, né? Muitas vezes, e eu acho assim, a gente está numa situação de pensar numa pesquisa de ponta, no sentido de estar dentro daquela linha de pesquisa mais moderna, mas muitas vezes, ali, aquele local, aquela região, ainda está precisando daquelas coisas mais básicas, tá certo? Então, tipo, essa semana eu estava vendo aquilo, até botei uma foto no grupo e o Ivan perguntou que planta era aquela. E eu procurei, não achei, não soube qual era, perguntei para os colegas, não sabia. Eu disse, como é que pode? Eu ensinar a manejar pastagem nativa, eu não conheço a planta. Então, tem falhas básicas, né? De você não conhecer a planta. De você não saber, muitas vezes, a lógica do porquê que aquele produtor faz aquilo. A gente nunca, muitas vezes, foi estudar por que ele faz aquilo. Às vezes, o que ele está fazendo pode ter um fundamento. Pode ter um fundamento naquilo. Então, isso é um ponto que eu acho que a gente precisaria atentar um pouco mais para a região. Por que disso? Para finalizar essa ideia. Pegando essa questão dos solos, eu estava até vendo hoje um zoneamento, né, agroclimático, né, para culturas, e eu até brincando com o Magno uma vez, e com o German, né, e eu falando de que eu era contra a ideia do zoneamento da forma como é feito. Porque o zoneamento é feito pelo clima. E o clima, para nós, fica em segundo ponto, quando a gente estava falando da gramínea, quando eu vou escolher a gramínea. Porque primeiro é o solo. Eu tenho que primeiro ver como é o solo,
dentro daquela zona, para depois eu dizer, ó, isso aqui é para esse capim. Então, eu não posso dizer que o capim fulano é melhor ou pior lá para a região do Limoeiro, se eu não souber como é o solo. Porque quem vai definir se ele vai ficar ou não é o solo. Se é sujeito a encharcamento, se tem sal, se é raso. Então, essa interação solo-planta, modulada pelo clima, é que vai definir o sucesso dela. Então, essa coisa que a gente precisa ter. Nós não temos zoneamento ou a caracterização. Dá um exemplo. Como é que eu faço a recomendação de uma gramínea baseada nos parâmetros físicos do solo? Para o Maasai, precisa ser um solo com profundidade de pelo menos X, de textura sim, de compactação ou densidade X. Eu não tenho isso com relevo. A gente não tem. A gente tem fertilidade, de fertilidade química, né? De composição química. Então, isso é um ponto que a gente precisaria evoluir, né? Rodrigo, mas você falou aí, não, a gente precisa da academia, porque eu acho assim, você pega e predomina muito o local, você tem solos profundos, tem água, e aquele solo tem problema de fertilidade, de pH, alumínio e tal. Isso, qualquer pacote tecnológico resolve o problema desse solo. Sim. Né? Só que você começa a ver, por exemplo, você pega aqui na região norte do Tocantins, tá? Nós temos 50%, né, de neossolo quartzarênico. O estado é em torno de 20%. Quer dizer, uma região você vai abrir mão de 50% da região, e aí eu vejo assim, eu trabalhei eu tinha lá na minha chácara, eu vendi minha chácara. Aí o cara falou, você vai comprar? Vou, se eu for comprar, eu só compro areia de novo. Para mim, a melhor coisa de você trabalhar, areia não me dá nada, mas não me toma nada. Eu negocio, eu ponho adubo, tiro 100% lá de dentro. Então, é uma combinação ótima. Aí o cara fala, mas não presta porque o cara quer tirar alguma coisa de uma coisa que ele sabe que não tem nada. Ali ó, já lavou tudo, se você põe ali, como diz o outro, eu falo que é uma hidroponia no solo. Você vai ter lá água e nutrientes, e água num período curto enquanto estiver chovendo. Então, assim, eu acho que a gente precisa de romper com algumas intenções que elas são boas, mas elas, na verdade, elas não se aplicam. E a gente eu vejo, agora está na moda, né? O Brasil, as pessoas diminuíram o Brasil, né? O Brasil tornou um país pequeno e extremamente homogêneo. Então, os caras vêm falar sobre manejo de pastagem, é uma forma só, e, quer dizer, depende muito de onde você está. Se você pegar aí no Ceará, sair do litoral cearense e descer, quando você chegar lá na Bahia, você já está perdido já, porque tem um monte de coisa que não bate e que não se repete, né? Mas, Rodrigo... Só uma coisa nesse ponto, eu costumo falar, assim, dessas diferenças, né? E aqui, quando vem muitas vezes técnicos, né, agrônomos, zootecnistas que estão mais ligados à parte de planta e vêm na região, a gente sente, por exemplo, a grande dificuldade das pessoas com relação, por exemplo, ao solo. Porque quando chega aqui na região e se depara com uma situação como, por exemplo, a gente tem fazendo esse ano, que as pessoas, se você pegar a análise química do solo, é linda, mas não está conseguindo plantar, porque não entra máquina. Muito argiloso, pegou um maço chovendo 400 milímetros, solo raso, não entra máquina. Então, até aquela curva de produção, ela dá um pico de mínima. Eu fiz até, pegando os dados do professor Ambrosio, mais outros da literatura, e fiz uma regressão da produção de biomassa do estratégia baixa em função da precipitação, uma quadrática. Então, produz pouco por pouca chuva, atinge um pico de máximo em torno de 900, quando vai para 1.400, 1.500, começa a cair a produção. Então, essa coisa, muitas vezes as pessoas morrem no sentido assim, técnico da base ainda, né, do solo. Então, é por isso que eu falo que o solo é quem modula tudo isso, porque ele é quem está aqui. A chuva vem e passa, mas ele é quem vai dizer quem vai estar ali com ele, né? Então, esse quesito e a pesquisa, só nesse ponto, quando a gente fala disso, por exemplo, eu na aula de solos, e a gente estudando latossolo, né? E eu ainda não sei se eu vi um latossolo.
né? Porque aqui no Ceará, até o canto que diz que tem hora que diz que é latossolo, mais uns diz que é um argissolo, e aí você fica naquela coisa. Então, eu estudei latossolo, argila 1:1, não expansiva, que é a argila que está presente no clima tropical. Aí eu costumo brincar até com os alunos. Eu estudando, professor dizendo, lá na Gênese de solo, de que a argila no solo do clima tropical é 1:1, não expansiva, etc. Aí você chega aqui no Ceará, é a cena do Nordeste, o solo rachado. Mas ele não pode. Ele disse que a bicha não expande. A foto do Nordeste é o chão rachado, que é expansiva. Então, tem certas coisas que no semiárido precisa de ser dito o óbvio, né? Muitas vezes. Tem essas diferenças. E isso a gente precisa fazer, muitas vezes, o básico ainda. Como, por exemplo, definir quais são as gramíneas em função do tipo de solo. Aquilo que foi feito lá no Sudeste, né, há 30 anos atrás, teste de variedade. Eu testava variedade. Ninguém testa variedade mais. Então, a gente fica cego na recomendação, porque quem é que testa variedade? Não tem mais, né? Então, essas coisas que a gente precisa dar um balançado de novo no quesito da necessidade. Daquilo que foi feito, daquilo que antigamente os técnicos pegavam um artigo da RBZ para ver um teste de 30 variedades de sorgo que foi feito lá em Minas. Aí, olha, essa aqui foi a melhor. Mas não tem para cá. Ninguém faz. Se perdeu isso. Isso é uma armadilha perigosa, porque o que acontece? Como não tem nada, também começa a aparecer, o que aparecer vira milagre, né? E aí a gente vê muita coisa sendo, eu mesmo, lógico, a gente não vai citar nome aqui, mas tem muita coisa citada aí como resistente à seca, e eu falei, me mostre 1 hectare plantado no semiárido. Eu acho que você plantou o ano passado, né? E aí e se pegar uns anos bons, ainda vai dar sorte de dizer que é resistente mesmo, porque vai durar 5, 6 anos, e aí todo mundo vai plantar, e na hora que vier a primeira seca brava mesmo, acaba com tudo e vai voltar para o capim corrente, né? Urucloa, para o búfalo e por aí. Um ponto que eu acho que é importante para não ficar assim, quando a gente fala seco, né? E a gente é no clima semiárido quente. Existe o semiárido frio, né? E aí a gente tem que ter esse discernimento, porque tanto animal como planta, muitas vezes ele pode até ser resistente, tolerante à seca, mas pode vir de regiões semiáridas frias. Ele precisa ser testado e exposto a isso, do mesmo jeito animal, né? Eu até brinco que eu assistia filme, né, dos filmes faroeste, e o cara no Texas, né, clima seco, e o cara com sobretudo, com a 12 debaixo da roupa, e eu não entendia como é que ele andava com aquela roupa abotoada até aqui, com sobretudo de couro, no seco, né? Que para mim seco era quente, né? Aí quando foi na Copa, acho que 2010 da África do Sul, e eu também faço essa ressalva, porque, por exemplo, os ovinos, todo mundo mostrar, não, esse ovino aqui, o boia, o Dorper, vem lá da África do Sul. Aí quando eu fui ver a seleção brasileira, os caras com camisa manga comprida, e é seco, mas é frio, lá o canto, né? Então, a gente tem que ter essa ideia de que o semiárido, ele é seco, mas a gente tem que ver também que os organismos ele tem que ser adaptado a seco e quente, e sob variação, né? Então, esse aqui é o ponto. Aí, solo raso, isso que a gente já falou. Rodrigo, nós já estamos aqui com 1 hora de bate-papo, né? Se a gente começar a contar a casa aqui do Nordeste, você sabe que eu estou... Tem uma colega sua aqui da economia, sabe? Que ela falou que já não me aguenta mais, que eu só falo assim, eu estou perto de me aposentar. Aí ela disse, não, eu não aguento mais não, eu já sei, não precisa falar mais não. Aí, você já sabe quem que é, né? Aí ela fica brincando comigo toda hora. Não, pelo amor de Deus, não falo mais não. Mas eu estou indo para o semiárido de novo, aí eu tenho que me cuidar. Ou para um lado ou para o outro, eu só tenho semiárido. Ou para o Ceará ou para Minas, eu só vou cair no semiárido. Rodrigo, bom demais. Mas queria te agradecer, né, e por você ceder o tempo. Eu quero fazer um mais bate-papo a semana que vem. Quero ver se a gente consegue gravar com a Ana Clara e vamos bater um papo com o pessoal do Nordeste aí, que eu acho que tem muita coisa para a gente aprender, e eu tenho uma fé que o Nordeste vai ser a próxima bola da vez no Brasil. Eu acredito nisso, que a próxima fronteira vai ser o Nordeste. E o semiárido, principalmente. Mas, então, muito obrigado, tá? Passar a palavra para você aí apenas
para a gente encerrar. Não, professor, eu que agradeço aqui a oportunidade, né, de a gente estar aqui falando sobre esse assunto, né, coisa que a gente gosta bastante, que a gente empolga e vê o potencial. A gente acredita muito que a região semiárida, o Nordeste como um todo, ele vai ter o seu crescimento, né? A gente fala disso em função do que a gente tem observado, né? Então, tecnologias chegando, né? Organismo biológico, no caso, vegetais e animais também, né? Vindo para somar, através também, eu diria, da educação, né? De um número grande de escolas que foram montadas no interior, então a gente já tem muito alunos, né? Egressos, né? Ex-alunos que passaram pela rede e que estão hoje fazendo parte das empresas no campo, voltando para a propriedade. Hoje mesmo eu estava falando numa turma de alunos, dizendo que hoje eu fico satisfeito, porque antigamente a gente não ia numa propriedade, não tinha um filho de um produtor que tinha estudado agronomia ou feito técnico agropecuário que estava na propriedade, hoje a gente vê. Então, assim, é uma mudança. E nós estamos aqui, eu acredito, já não mais no começo, mas já subindo saindo da lag fase, entrando na fase exponencial já para linear, e daqui a pouco o Nordeste mostrar, acredito eu, esse potencial. E a gente está à disposição, fica aqui a toda hora disponível. Beleza, Rodrigo, muito obrigado, muito bom falar com você, é sempre um papo muito agradável e a gente sempre aprende muito, tá? Muito obrigado, e para o pessoal que está assistindo aí, esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio AgroMinas.